A confiança não nasce do discurso bonito, nasce do eu fiz repetido todos os dias. E, curiosamente, é essa mesma lógica que mais tarde sustenta qualquer aumento de renda consistente. Se tudo fosse arrancado de você hoje, dinheiro, status, contatos, e só sobrasse a sua cabeça, será que ainda conseguiria chegar à independência financeira? Muita gente acha que quem enriquece de verdade teve sorte, contatos certos ou um empurrãozinho duvidoso do sistema. Mas a parte que ninguém conta é que construção de riqueza começa muito antes do primeiro milhão cair na conta, começa na mentalidade financeira, no jeito que você lida com cada real, com cada hora do seu dia, com cada pequena decisão que ninguém vê. Quem entende isso descobre que perder dinheiro é ruim, mas perder a capacidade de gerar dinheiro é bem pior. O que quase ninguém tem coragem de dizer é que, se você precisa de motivação o tempo todo para cuidar do seu dinheiro, você ainda não entendeu o jogo. O jogo é se tornar o tipo de pessoa que tem controle financeiro mesmo quando ganha pouco, que escolhe investir em si mesmo antes de ostentar, que desenvolve habilidades de alto valor enquanto a maioria perde tempo discutindo política em grupo de WhatsApp. Quer aumento de renda rápido? Comece eliminando vazamentos óbvios de dinheiro, organizando o básico e se expondo, todos os dias, a conhecimento de educação financeira que a escola nunca ensinou, mas que define seu valor de mercado no mundo real. O que vai ser mostrado aqui não é fórmula mágica, nem promessa de fique rico em 7 dias, mas o mapa mental que permitiria recomeçar do zero e, ainda assim, construir ativos escaláveis, criar fontes de renda previsíveis e caminhar rumo à independência financeira de forma estratégica. Você vai perceber que as decisões que parecem pequenas, o que você estuda hoje, com quem se conecta, como usa seu tempo, onde coloca seus primeiros R$ 100, são justamente as que separam quem vive apagando incêndio de quem constrói riqueza em silêncio. Se tivesse que recomeçar agora, seria com essas escolhas simples que tudo começaria de novo. Ele sempre acreditou que construção de riqueza precisava de um grande recomeço, ganhar muito, montar negócios gigantes, virar a vida de cabeça para baixo. Só que, um dia, esse herói cansado decidiu começar com algo quase bobo, um copo de água assim que acordava. Parecia pouco demais, mas naquele gesto mínimo existia uma semente poderosa de educação financeira e de controle financeiro sobre si mesmo, provar, na prática, que conseguia cumprir uma promessa simples. A confiança não nasce do discurso bonito, nasce do eu fiz repetido todos os dias. E, curiosamente, é essa mesma lógica que mais tarde sustenta qualquer aumento de renda consistente. No começo, ele até ria de si mesmo, sério que isso vai mudar minha mentalidade financeira? Mas aquele copo de água era um lembrete silencioso de que investir em si mesmo não começa com cursos caros, começa com microescolhas que cabem em qualquer rotina. É como separar R$ 2 por dia num cofrinho, à primeira vista não muda nada, mas acostuma o cérebro a respeitar limites, a criar controle financeiro e a olhar para o futuro. Com o tempo, a pessoa começa a enxergar que habilidades de alto valor também nascem assim, em porções pequenas, repetidas, quase invisíveis para quem só acredita em grandes viradas. Um exemplo prático: a mesma pessoa que decide beber água ao acordar pode decidir guardar 1% do que ganha, sem desculpa. Se recebe 1.000, guarda 10, se recebe 3.000, guarda 30. Ridiculamente pequeno, ridiculamente possível. E isso vale para tudo: ler uma página por dia de Quem Pensa Enriquece, anotar um gasto por dia numa planilha simples, assistir a um vídeo curto sobre ativos escaláveis ao invés de rolar o feed sem rumo. São microdecisões que vão, aos poucos, aumentando o próprio valor de mercado na cabeça de quem as pratica, abrindo espaço para entender que a independência financeira não começa no banco, começa na identidade. Com o tempo, ele percebeu que aquele copo de água não era só um hábito isolado, era um símbolo de algo maior, Kaizen, mesmo sem saber o nome. Em vez de tentar mudar tudo de uma vez, escolheu mudar um pouquinho todos os dias, como quem faz educação financeira aos poucos, sem neurose. Hoje anota um gasto, amanhã corta um pequeno supérfluo, depois de amanhã procura um vídeo sobre construção de riqueza. Essa filosofia de melhoria incremental vai lixando, devagarinho,
a mentalidade financeira antiga, cheia de culpa e impulsos, e vai abrindo espaço para decisões mais conscientes. É interessante como o cérebro funciona, ele desconfia de grandes promessas, mas acredita em pequenas provas. Quando a pessoa mantém um hábito simples por semanas, o cérebro entende, opa, isso é sério. E essa seriedade se espalha para outras áreas, fica mais fácil criar controle financeiro, mais natural pensar em aumento de renda por meio de habilidades de alto valor, mais lógico começar a olhar para ativos escaláveis, mesmo que ainda não saiba exatamente quais. De repente, ela percebe que está investindo em si mesmo todos os dias, em doses pequenas, mas constantes. Quer um exemplo aplicável? Em vez de prometer vou organizar toda a minha vida financeira esse mês, a pessoa pode começar com 5 minutos por dia revisando um único ponto. Hoje só vai ver gastos no cartão, amanhã só vai olhar assinaturas recorrentes, depois só vai estudar uma nova fonte de renda. É como ler uma página diária de um bom livro de educação financeira, como O Homem Mais Rico da Babilônia, pouco tempo, grande impacto acumulado. E, sem perceber, essa rotina vai construindo um novo valor de mercado interno, que mais tarde se traduz em independência financeira externa, preparando o terreno para a próxima pequena grande mudança. Quando ele começou a mexer na rotina, não foi com dieta maluca nem treino de atleta olímpico. Foi com decisões quase tímidas, comer um pouco menos no almoço, escolher caminhar um quarteirão a mais, trocar o refrigerante por água em alguns dias. Essas escolhas lembram muito educação financeira, não é parar de viver, é criar controle financeiro aos poucos, cortando exageros sem cortar a alegria. Assim como na construção de riqueza, pequenas mudanças constantes vão ajustando a mentalidade financeira e o jeito de enxergar o próprio corpo, o próprio tempo e a própria energia. Essas microalterações dispararam uma reação em cadeia. Ele dormia um pouco melhor, acordava com mais disposição, conseguia trabalhar com mais foco, e isso, com o tempo, refletia em aumento de renda. Afinal, quem tem mais energia rende mais, pensa melhor e enxerga novas formas de investir em si mesmo. De repente, a ideia de desenvolver habilidades de alto valor parecia menos distante. A mente ficava mais clara para entender o conceito de ativos escaláveis, de valor de mercado, de independência financeira, porque o corpo não vivia mais exausto e sabotado por excessos diários. Para aplicar isso na prática, a pessoa pode começar com 3 microajustes: caminhar 10 minutos depois do almoço, reduzir pela metade o açúcar do café e comer até sentir que está satisfeito, não estufado. É a mesma lógica de guardar um pequeno valor todos os dias, não dói, ainda assim, muda tudo com o tempo. E é curioso como essa disciplina física acaba contaminando o lado financeiro, a forma de pensar sobre construção de riqueza e sobre como investir em si mesmo com mais inteligência. E, quando esse efeito dominó começa, fica muito mais fácil lidar até mesmo com os dias em que as coisas não saem como planejado. Teve um momento em que ele escorregou bonito, comeu demais, não caminhou, ignorou aquele copo de água que parecia tão simples. A versão antiga dele já teria dito: tá vendo? Você não presta para isso, desiste logo. Mas, dessa vez, ele resolveu olhar a falha com outros olhos, entendendo que até na construção de riqueza existem meses ruins, decisões erradas, emoções pesadas que atrapalham o controle financeiro. Em vez de se jogar no buraco, encarou o erro como parte do processo, como um lembrete de que educação financeira, saúde e mentalidade financeira se constroem com avanços e recuos. Essa visão se parece muito com a filosofia de aceitar que nada é perfeito, nem o corpo, nem a conta bancária, nem os planos. Em vez de exigir de si mesmo um comportamento de robô, ele percebeu que é mais inteligente aceitar as rachaduras do caminho, porque é ali que entra a luz do aprendizado. Um investimento que não deu certo ensina mais do que um lucro por sorte. Uma semana ruim na dieta mostra onde moram os gatilhos emocionais. E tudo isso ajuda a refinar a forma de investir em si mesmo, de escolher habilidades de alto valor e de buscar aumento de renda sem se destruir por dentro. Na prática, quando a pessoa fura um hábito, seja financeiro, de saúde ou de produtividade, o movimento mais poderoso não é o castigo, é o retorno rápido.
Em vez de prometer mundos e fundos, ela pode simplesmente dizer: ok, hoje eu volto pro básico, um copo de água, uma anotação de gasto, 5 minutos estudando ativos escaláveis ou valor de mercado. Esse retorno simples impede que uma queda vire avalanche. E, curiosamente, é nos dias imperfeitos que ela mais fortalece a identidade de alguém que está caminhando rumo à independência financeira, não de alguém que precisa ser perfeito para continuar. Chegou uma fase em que o entusiasmo da novidade passou, e aí sobrou o quê? Rotina. Acordar, beber água, caminhar um pouco, cuidar do controle financeiro, revisar gastos, nada glamuroso. São nesses dias sem graça que muita gente abandona a construção de riqueza, porque espera sempre motivação alta, fogos de artifício e música de superação tocando ao fundo. Ele decidiu seguir um princípio simples, mesmo sem vontade, faria algo minúsculo. Um gole de água, 5 minutos de leitura, anotar um único gasto. É pouco, mas é assim que se protege a mentalidade financeira da instabilidade emocional. Essa persistência, quase teimosa, começou a mudar a forma como ele se enxergava. Já não era mais a pessoa que sempre desiste, e sim alguém que continua, mesmo quando o dia é ruim. E isso é ouro puro quando se fala de aumento de renda e habilidades de alto valor. Quem continua estudando um pouquinho por dia, praticando uma habilidade, se expondo a conteúdos de educação financeira, inevitavelmente fica na frente. No longo prazo, essa pessoa se torna mais valiosa para o mercado, mais preparada para lidar com ativos escaláveis e para negociar melhor o próprio valor de mercado. Um exemplo prático: num dia péssimo, em vez de largar tudo, a pessoa pode escolher uma microação de manutenção. Ler só uma página de um livro sobre finanças, assistir a um vídeo curto sobre construção de riqueza, revisar apenas uma compra no extrato, caminhar só 5 minutos. Isso não vai mudar o mundo em um dia, mas mantém a identidade no trilho. E, quando essa identidade de alguém perseverante se consolida, cada pequeno ato vira uma prova de que a independência financeira não é um sonho distante, e sim o destino natural de quem insiste, mesmo cansado. No começo, ele dizia que queria emagrecer só para se sentir melhor com o espelho. Mas, com o tempo, percebeu que a verdadeira faísca era outra: queria ter energia para brincar com os filhos, viver mais ao lado da pessoa que amava, ser um exemplo de construção de riqueza emocional e financeira para a família. Quando a pessoa conecta a mudança a um propósito real, tudo muda de cor. A educação financeira deixa de ser só planilha, vira proteção de quem ama. A mentalidade financeira deixa de ser apenas números, passa a ser cuidado com o futuro de quem depende dela. 1 em 2. Esse encaixe entre o que faz bem, o que gera renda e o que ajuda o mundo é a base para investir em si mesmo com consistência. Quando alguém entende que desenvolver habilidades de alto valor não é só para ganhar mais, mas para servir melhor, criar impacto e aumentar seu valor de mercado de forma honesta, a motivação ganha raízes profundas. De repente, estudar ativos escaláveis, buscar aumento de renda e organizar o controle financeiro deixa de ser sacrifício e passa a ser coerência com o tipo de vida que deseja viver todos os dias. 3 em 4. Um exercício prático: em vez de escrever "quero ganhar mais dinheiro", a pessoa pode anotar "quero aumentar minha renda para garantir a independência financeira da minha família e ter tempo de ver meus filhos crescerem". Em seguida, ela lista o que precisa aprender para isso: talvez vendas, marketing digital, programação, finanças, algo que realmente gere valor. Aos poucos, cada pequeno hábito, um copo de água, uma caminhada, 15 minutos estudando educação financeira, passa a ter um sentido maior. E, quando a rotina ganha esse sentido, fica muito mais fácil sustentar as próximas mudanças pequenas que ainda vêm pela frente. Com o passar dos dias, ele foi percebendo que não se tratava só de beber água, caminhar ou anotar gastos. Estava montando um sistema de vida, a comer até se sentir confortável, não estufado, aceitar que nada seria perfeito e continuar, mesmo nos dias travados. Essa combinação de moderação, aceitação e perseverança cria uma base muito sólida para a construção de riqueza e educação financeira. A pessoa passa a ter mais controle financeiro não só porque ganha mais, mas porque se conhece melhor, se respeita mais e não se sabota a cada deslize.
Viver com essa mentalidade financeira mais madura é como ajustar o próprio termostato interno. Em vez de buscar extremos, ou gasta tudo, ou vive na miséria, ou come demais, ou passa fome, ela começa a operar numa faixa saudável. Come até 80% da fome, trabalha num ritmo sustentável, busca aumento de renda com calma, sem destruir a saúde. Ao mesmo tempo, admite que o caminho é cheio de imperfeições, e tudo bem. Essa visão reduz a ansiedade, melhora as decisões e torna mais leve investir em si mesmo, aprender habilidades de alto valor e olhar para ativos escaláveis sem desespero. Um exemplo prático: ao sentar para comer, a pessoa decide parar quando sentir quase satisfeito, não quando a calça aperta. Ao mexer com dinheiro, em vez de buscar o investimento da moda, prioriza reservar sempre uma parte da renda, por menor que seja, e estudar antes de aplicar. Aos poucos, essa postura moderada e consistente aumenta o valor de mercado dessa pessoa, ela passa a ser vista como alguém equilibrado, confiável, capaz de liderar, entregar, pensar a longo prazo. E essa reputação, somada ao progresso interno, prepara o terreno para o próximo desafio, provar para si mesmo, na prática, que consegue manter compromissos simples por alguns dias seguidos. Depois de entender tudo isso, ele decidiu montar um teste simples, escolher um hábito tão pequeno que seria quase impossível criar desculpa para não fazer. Podia ser um copo de água ao acordar, 1 minuto de respiração, uma página de um livro de educação financeira, um único registro de gasto por dia. A regra era clara: há 14 dias seguidos, sem drama. Esse tipo de desafio parece bobo à primeira vista, mas é uma máquina de construção de riqueza interna, porque prova que a pessoa consegue ter controle financeiro e emocional sobre si mesma na prática do dia a dia. Ao longo desses 14 dias, algo curioso acontece: o foco deixa de ser o tamanho da ação e passa a ser a consistência. A pessoa começa a perceber que, se consegue cumprir uma microtarefa diária, também é capaz de sustentar hábitos maiores ligados a aumento de renda, estudo de ativos escaláveis e desenvolvimento de habilidades de alto valor. A mentalidade financeira muda de "sou desorganizado" para "sou alguém que cumpre o que promete, mesmo que em passos pequenos". E isso, por si só, aumenta o próprio valor de mercado aos olhos de quem convive e trabalha com ela. Um exemplo direto para aplicar hoje: escolher uma dessas opções e se comprometer por 14 dias. Ler uma página de O Homem Mais Rico da Babilônia antes de dormir, anotar o primeiro gasto do dia numa planilha, assistir a um vídeo curto sobre construção de riqueza, separar 1% da renda, sem falhar. Não é para ser pesado, é para ser tão simples que quase dá vergonha de não fazer. E, quando essa pequena corrente de vitórias diárias se forma, ela puxa naturalmente a pessoa para algo ainda maior, para a transformação da própria identidade, que começa com um hábito microscópico e, sem alarde, muda o rumo inteiro da vida. Chega uma hora em que ele percebe que não está apenas fazendo hábitos novos. Está se tornando outra pessoa. Aquela figura que se via como desorganizada, sem controle financeiro, presa em ciclos de impulso, começa a se enxergar como alguém que cuida da própria construção de riqueza todos os dias. Não por causa de um grande prêmio, mas por causa das pequenas promessas cumpridas: um copo de água, uma caminhada, uma anotação de gasto, uma página lida sobre educação financeira. A identidade muda primeiro por dentro, na forma como ele fala consigo mesmo, e depois por fora, nos resultados. Quando a cabeça muda, as escolhas mudam junto. Ele começa a pensar 2 vezes antes de gastar por impulso, porque agora se vê como alguém que investe em si mesmo, não em coisas que só preenchem o vazio por alguns minutos. Em vez de dizer "não sou bom com dinheiro", passa a pensar que estou desenvolvendo minha mentalidade financeira. É uma virada silenciosa, mas poderosa. Aos poucos, habilidades de alto valor entram no radar, assim como ativos escaláveis e oportunidades de aumento de renda que antes nem eram vistas, porque a antiga identidade vivia travada no "não é para mim". Essa mudança de identidade também altera o tipo de futuro que ele enxerga. A independência financeira deixa de ser um sonho distante, vira um projeto plausível, construído um passo de cada vez. Em vez de esperar um antes e depois dramático, ele passa a valorizar o durante, aquele processo cheio de microvitórias diárias que quase ninguém vê.
E, justamente por entender isso, ele começa a se abrir para uma vida em que cada pequena escolha, o que come, o que estuda, como trabalha, onde coloca o dinheiro, vai afinando essa nova versão dele, pronta para dar o próximo passo em direção a uma vida mais leve, próspera e coerente. No fim das contas, ele percebe que a vida não é feita daqueles momentos antes e depois de foto em rede social, e sim do durante, daquele intervalo em que ninguém está vendo. É ali que a construção de riqueza acontece de verdade, quando ele escolhe levantar um pouco mais cedo, beber água, caminhar, olhar o extrato, praticar o controle financeiro sem drama. Ao invés de buscar o atalho mágico, decidiu se tornar o tipo de pessoa que respeita as próprias promessas. E isso, ironicamente, é o que mais abre caminho para aumento de renda, porque disciplina gera oportunidade, e oportunidade gosta de casa arrumada. Essa visão tira um peso enorme das costas. Ele entende que não precisa mudar tudo hoje, nem saber tudo sobre educação financeira, ativos escaláveis ou habilidades de alto valor para começar. Precisa só assumir o papel de aprendiz permanente, alguém que se vê em constante evolução. Um dia, aprende a negociar melhor, no outro, descobre uma forma de investir em si mesmo, em outro, acha um conteúdo que amplia sua mentalidade financeira. A identidade deixa de ser fixa e vira algo em crescimento, como se cada pequena escolha colocasse um tijolo a mais na sua independência financeira. E é justamente esse processo contínuo que cria uma espécie de efeito bola de neve positivo. Quanto mais ele age como alguém responsável, curioso e comprometido, mais oportunidades de aumentar seu valor de mercado aparecem, um novo cliente, uma promoção, uma parceria, um projeto paralelo. As finanças melhoram, a saúde melhora, os relacionamentos melhoram. Não porque ele encontrou uma fórmula secreta, mas porque, dia após dia, decidiu se tornar aquela pessoa que faz o básico bem feito. E, sem perceber, essa postura vai preparando o terreno para decisões cada vez mais estratégicas, que conectam tudo isso com o jeito que ele lida com dinheiro, tempo e futuro. Para encerrar, uma coisa precisa ficar clara: nada disso muda sua vida se ficar só na sua cabeça. Cada ideia aqui só ganha força quando vira ação concreta, por menor que seja. Começar pelo controle financeiro básico, investir em si mesmo com seriedade, buscar habilidades de alto valor e usar a educação financeira para guiar suas escolhas é o que, de fato, coloca a construção de riqueza no modo prático, não no modo sonho distante. Então, vale encarar algumas perguntas incômodas: até quando você vai aceitar viver apagando incêndio, dependendo de sorte ou de terceiros para ter aumento de renda? O que ainda falta para você assumir, de verdade, o papel de protagonista na sua independência financeira, buscando ativos escaláveis e elevando seu valor de mercado um pouco todos os dias? E, mais importante, que microação você pode tomar hoje, ainda hoje, para provar a si mesmo que dessa vez é diferente? Se esse conteúdo fez sentido para você e acendeu aquela vontade de mudar de vida de forma inteligente, se inscreva no canal agora e ative as notificações. Assim, você continua aprendendo, aprofunda sua mentalidade financeira e caminha, episódio após episódio, rumo a uma construção de riqueza sólida, estratégica e totalmente possível para a sua realidade.